Hoje, no Pode Virar Referência, nós recebemos o William Bertaioli, profissional que une estratégia, educação internacional e visão de negócios com propósito. Ele é gerente nacional da South College of Applied Arts and Technology, representante do Brasil na Câmara de Comércio Brasil-Canadá e tem uma trajetória sólida em parcerias, expansão e desenvolvimento de oportunidades globais. Mas além do profissional, William também valoriza muito a família e encontrou espaço até para empreender em um nicho diferente, o aluguel de brinquedos para crianças, que ele vai contar mais para nós sobre isso. Hoje vamos conversar sobre carreira, internacionalização, equilíbrio de vida e sobre o que realmente nos torna referências. É um prazer ter você aqui, William. Júlia, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma alegria tremenda estar aqui falando um pouquinho da história, do que eu passei até agora. Então é uma oportunidade única. Obrigado mesmo pelo convite e vamos lá, vamos para o nosso bate-papo. William, para começar, vamos lá no início, né? Você carrega um sobrenome de peso aí, mas construiu uma trajetória própria. Eu queria saber como foi crescer com um pai tão ativo na vida política, na vida pública, e se isso despertou mais inspiração ou mais responsabilidade para você. E essa é uma excelente pergunta, viu, Júlia? Eu acho que foram as duas coisas, viu? De uma forma que me inspirou muito em entender como que a gente pode se tornar um excelente profissional, tendo ali principalmente como fazer a gestão de uma vida, eu diria, né? Tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, e ter isso como referência do que é o certo, do que vale a pena a gente seguir, né? E da outra forma, toda a responsabilidade de, na verdade, entender o posicionamento que ele tem e como que isso é representativo, né, dentro da sociedade, e particularmente entender esse equilíbrio, né, Júlia, da referência que acabou se tornando, para que o que eu quero fazer da minha vida, o caminho que eu quero seguir. Então, acho que foi um equilíbrio muito grande. Eu gosto muito dessa palavra, viu, equilíbrio. Um equilíbrio muito grande em entender como referência, olhar como um bom profissional, e também, da mesma forma, de entender as responsabilidades e seguir um caminho ali que eu acredito ser o melhor caminho para mim, para minha família como um todo, né? Entendi. É importante realmente ter equilíbrio em tudo, né? Porque quando a gente segue, principalmente na vida empreendedora, que agora você está nesse caminho também, a gente tem que equilibrar bastante quando a família é a nossa prioridade, né? E eu queria saber em que momento você percebeu que queria trilhar o seu próprio caminho profissional. Porque você fez o intercâmbio para o Canadá, que é um dos motivos de você estar tão ativo nessa internacionalização. E eu queria Uhum. entender um pouquinho desse caminho profissional que você teve. Que legal. Na verdade, esse caminho, ele começou já há um bom tempo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, inclusive foi numa loja que meu pai tinha na cidade, de antenas. Foi uma experiência super bacana e desde então eu continuei buscando ali um aprimoramento, um conhecimento maior, entendendo aonde que eu queria chegar, né? E ainda estou, não diria nem na metade do caminho. E eu sempre tive a vontade de gerir, de ter ali a possibilidade de não ser um especialista no assunto, apesar que em algumas coisas a gente tem ali um conhecimento um pouco maior, mas conhecer um pouquinho de cada coisa para juntar tudo ali dentro de um ambiente e poder executar de uma forma bem sucedida. Então, acredito que a partir daquele momento eu comecei a desenhar minha carreira profissional, e eu divido ela em duas áreas específicas, viu, Júlia? Tanto uma carreira dentro da área de compras, suprimentos, que eu tive uma experiência, uma oportunidade incrível, principalmente no setor da construção civil, tanto no varejo quanto também na própria indústria. E a outra parcela ali, eu diria, da minha carreira profissional foi na área comercial, né? Que essa eu venho executando nos últimos anos. Onde você gostou mais, né?
Eu posso falar, não quero ser muito repetitivo durante o nosso bate-papo falando do equilíbrio, Imagina. né? Mas eu acho que uma está muito ligada com a outra, né? E eu até acredito que se em algum momento eu voltar para o outro setor, para outro departamento ali de compra, suprimentos, eu vou Uhum. achar o máximo também, porque eles estão muito conectados, né? O fornecedor com a ponta ali que vai fazer o atendimento final e entregar o resultado para o cliente. Então elas estão muito conectadas. Acredito que as pessoas ao redor ali acabam sendo diferentes, né? Os players ali que acabam tendo contato direto com você, mas no final do dia, ou você tem que ter um excelente relacionamento, que é importante, com o seu fornecedor, ou na outra ponta, direto, principalmente com o seu cliente final. Então, é um equilíbrio, novamente, das Sim. duas funções. E aí eu vim executando essa parte comercial acredito que mais ativamente, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae. E foi super bacana essa oportunidade. O Sebrae é referência no Brasil ali com toda a parte educacional também, né? Que hoje eu acabo tendo um envolvimento maior, mas no apoio ao micro e pequeno empresário, no desenvolvimento de oportunidades, eventos, ajudando realmente, pegando na mão do micro e pequeno empresário, ajudando ele a se estruturar de uma forma que muitas vezes é gratuita. Então eles fazem um trabalho maravilhoso. E ali eu tive uma oportunidade única de fazer parte do departamento comercial, junto com um time que fantástico, e a gente era responsável ali pela execução da Feira do Empreendedor, que é o maior evento de empreendedorismo, acredito eu, aqui da América Latina, Que trazendo aí legal. mais de 100 mil pessoas visitando a feira, entendendo as oportunidades de negócio. E aí isso tudo me chamou muito a atenção, né, de gerar oportunidades, criar, ajudar as pessoas a realizar, de certa forma, ali o seu sonho, o seu desejo, desde daquela parte ali, daquele tempo de empreender, e hoje muito mais ajudando os brasileiros que têm essa vontade de estudar fora do país, de empreender ou até mesmo um crescimento profissional fora do país. É isso que a gente tem executado hoje, né? E acabou de ser, né, agora em setembro, a Feira de Empreendedores, né, do Sebrae. Você Uhum. foi? Você acabou indo? Você acredita que não? Esse período agora nosso, de segundo semestre do ano, é um período muito movimentado para as instituições canadenses. Então, acaba tomando muito em viagens, muito em eventos, não do empreendedorismo, mas eventos de internacionalização. Então, eu acabei deixando, mas eu sempre que eu posso, eu participo do evento, que é maravilhoso até para rever grandes amigos e, da mesma forma, entender quais são as novidades do mercado, né? Sim. Porque o brasileiro ele tem esse perfil de povo empreendedor, criativo, inovador. E todo ano tem muita coisa nova, né? Que é difícil a gente acompanhar, né? É Particularmente. verdade, é muita coisa para a gente estar atualizado, né? É igual o digital. Quando você vê, já mudou a plataforma, já mudou o que está em tendência, tem que estar muito bem acompanhado, em relação às novidades do seu ramo, né? Porque não dá para a gente saber de tudo ao mesmo tempo também. E você falou sobre representar o Brasil em uma instituição canadense. É realmente uma grande responsabilidade, né? E o que que você vê de mais transformador na experiência internacional para os estudantes? E eu acredito que, por eu ter vivido isso, Júlia, foi super bacana, né? De uma forma completamente simples, nada complexo, né? Tive a oportunidade de estudar, viver durante pelo menos 2 anos no Canadá, entender ali como funciona o sistema educacional canadense, em diversas instituições, né? Desde cursos de inglês até pós-graduação. E eu pude entender o quão diferente é do nosso sistema educacional brasileiro. E isso me trouxe uma experiência, uma oportunidade de poder espelhar para os brasileiros que têm essa vontade de estudar fora, de viver isso fora do Brasil. E o Canadá, eu acabei me apaixonando pelo país, porque é um país realmente maravilhoso. Claro, como todos os países têm as suas dificuldades, os seus desafios, mas é um país que é extremamente acolhedor, receptivo, repleto de oportunidades para aqueles que estão preparados a abraçar essas oportunidades. Então, eu acabei me apaixonando muito pelo país. E quando eu retornei para o Brasil, eu queria manter essa conexão. Eu voltei com um objetivo claro porque eu saí do Sebrae, né? Quando eu fui para o Canadá, eu acabei saindo do Sebrae. Eu acredito que essa foi uma das grandes mudanças da minha carreira profissional, né? De deixar uma excelente oportunidade que eu estava vivendo dentro do Sebrae como coordenador comercial
e ir para o Canadá, viver essa experiência que eu sempre quis viver, nunca tinha tido a oportunidade. E aí, quando eu voltei, eu falei: olha, eu quero fazer duas coisas, né? A primeira é manter contato com o Canadá de alguma forma, e a segunda é poder ajudar as pessoas. E aí eu não sabia como ajudar as pessoas, né? E hoje eu entendo que eu acabo apoiando os brasileiros que tenham essa ideia, essa intenção de estudar fora, de crescer profissionalmente. Hoje eu acabei evoluindo um pouquinho mais através da própria Câmara para ajudar no sistema educacional brasileiro, que precisa muito de um apoio de todos nós. Então, eu consegui ligar o apoio e também a conexão com o Canadá nessa oportunidade, que é isso que a gente faz hoje, né, Júlia? Através desse meu Uhum. trabalho principal, é mostrar para os brasileiros as oportunidades que o Canadá pode oferecer, tanto na parte acadêmica, quanto também num crescimento profissional e pessoal, por que não, né? Mais uma oportunidade para o brasileiro poder entender que existe e é possível, né? Sim, porque hoje em dia as pessoas têm muito essa barreira, né, de entender que é possível você ir para outro país, estudar, conhecer a cultura e não necessariamente ir para ficar, mas ter uma outra experiência. E eu acho que todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, ir para outro país, ter essa experiência, até mesmo sozinho ou Sim. acompanhado, para ver como que funciona, né? Porque eu vejo que o Brasil ainda tem barreiras. Eu queria saber até mesmo, para a gente superar, para que os jovens tenham mais acesso a essas oportunidades, quais barreiras você acredita que a gente pode, enfrentar para que isso aconteça? E essa é uma excelente pergunta, Júlia, porque através desse trabalho que eu tenho feito dentro da Câmara de Comércio, a gente tem a oportunidade de conversar com diversas outras instituições aqui no Brasil, principalmente instituições e ONGs até, que acabam focando muito no desenvolvimento da educação no Brasil. E eu entendi que antes da gente olhar uma internacionalização, ele existe um passo anterior que é realmente melhorar a educação do nosso país. E a Uhum, educação no Brasil hoje, infelizmente, ela é muito defasada. É uma educação que ela está caminhando ali a baby steps, que a gente fala, né? A passos de bebê. Porque eu não sei se você sabe, mas tem um dado que, inclusive, foi uma empresa, a Parceiros da Educação, que é uma empresa que faz um trabalho super bacana, e eu li um artigo deles, se eu não me engano, foi no Estadão, algumas semanas atrás, dizendo que a grande parte da população educacional do Brasil ela está no estado de São Paulo, né, que representa praticamente 30% dos estudantes do Brasil, falando da rede pública, está no estado de São Paulo. E você acredita que pelo menos 54% desses estudantes chegam até o segundo ano ali do ensino fundamental sem ter as noções básicas que deveriam ter para aquela idade? Então, a gente tem os estudantes ali, a maioria dos estudantes, eles estão chegando ali, de repente, com 15 anos, sem entender um texto simples ali, sem conseguir compreender um texto, uma redação, e fazer algumas equações, algumas contas básicas ali de matemática. Eu acredito que para ele ter oportunidade, quando a gente fala de internacionalização, ele, querendo ou não, ele tem que ter um conhecimento adicional ainda de uma língua diferente, né? Falando do Canadá, uhum, tem com que ter certeza. um conhecimento básico ali do inglês. Então a gente precisa trabalhar primeiro a formação dos nossos estudantes básicos, entendendo ali como funciona toda a parte do português, da matemática, enfim, para aí a gente conseguir incrementar com uma língua adicional. Que a partir do momento que ele tem esse contato com a língua estrangeira ali, seja um inglês, um francês, ele acaba entendendo que não existe só o Brasil, né? Que existem outras oportunidades. E é isso que algumas instituições, participando de eventos aí no Brasil, a gente consegue ver diversas instituições, inclusive instituições públicas, que acabam apoiando muito os estudantes com um departamento, um setor de internacionalização dentro das instituições. O Centro Paula Souza, aqui no estado de São Paulo, é um exemplo disso, né? Ele tem um Eu ia trabalho comentar. maravilhoso. É. Eu acredito que você fez, não, né? No Centro Sim, Paula Souza, né? eu apliquei para uma prova. Na época eu nem tinha noção de que ia me dar uma grande oportunidade, que foi ir para a Inglaterra. Eu fiquei um mês em Cambridge com tudo pago, né? E aí Uhum. a gente foi vendo quem que estava participando também, porque eu fiquei numa casa de ingleses, né? De um casal de ingleses, e eu fui com uma outra estudante também de um outro estado.
E aí, foram só 200 brasileiros que participaram desse programa. 200 pessoas dentro do Brasil não é nada, é uma taxa Uhum. muito pequena. E você vê que, às vezes, essa vontade de querer estudar fora ou nem pensar que consegue fazer isso, pode vir de dentro de uma instituição, como o Centro Paula Souza faz, né? Tem Isso. escolas particulares, inclusive aqui na nossa região de Mogi, tem escolas que apoiam isso também, mas eu acredito que tenha que vir mais de instituições, de ONGs, até mesmo Rotary, que era super comum ter isso, hoje em dia não tem mais, né? É, eu acredito que ajuda muito na questão de formar líderes para o nosso país, para trazer outras perspectivas também, né? É exatamente isso. Quando até adicionando aqui uma das perguntas que você me fez, do que eu trouxe de bagagem, essa experiência, claro, eu tive, foi a consequência, né, que eu nem tomo como prioridade, mas óbvio que me ajudou muito, uma experiência de aprimoramento da língua inglesa, óbvio, mas uma experiência com profissionais diferentes, uma cultura diferente. Mas esse ponto de entender as pessoas, essa cultura diferente, essa experiência de conversar com pessoas me fez perceber que, primeiro, eu não entendia quais eram os meus valores. E aí, falando das soft skills lá, né, que a gente acaba não Uhum. deixando, que a gente acaba deixando muito de lado no Brasil, né, que o nosso dia a dia, a nossa correria, fala, poxa, mas quais são os seus valores, né? Hoje eu tenho os meus valores, né? Um desses valores que eu gosto muito é a empatia, tentar entender o outro para poder me colocar no lugar dessa pessoa para falar, poxa, ela está pensando dessa forma, uma forma contrária à minha, mas por que que ela está pensando? Não criticando, mas entendendo, respeitando e, claro, não deixando de me posicionar da forma que eu acho correta. Mas essa empatia, adquirir os valores de liderança, que é justamente isso que comentei, né? Não sou especialista, muito especialista, mas você acaba tendo uma visão global ali de alguns departamentos e pessoas, gerações, né? Que acabam todo mudando sempre, pensamentos. Então, você entendendo um pouquinho, você consegue pelo menos ter essa empatia de querer entender e conseguir organizar e gerenciar de uma forma melhor. Eu acredito que esse é o maior ganho para os estudantes que tenham essa oportunidade. E a gente está falando de Canadá, mas não precisa ir tão longe, de repente, né? A gente está falando de Argentina, a gente fala de Colômbia, Peru, que são países maravilhosos e podem, claro, focar ali de repente no espanhol, mas trazer uma experiência maravilhosa para esses estudantes também. O Centro Paula Souza é uma referência nisso, inclusive temos projetos com o Centro Paula Souza, tivemos a oportunidade de trazer estudantes canadenses para o Brasil, para eles vivenciarem a nossa cultura também, entenderem aqui e levarem um pouquinho disso para o Canadá e por que não outras instituições, né? Em eventos que eu participo, tenho ido em muitos eventos de escolas de ensino médio que estão trabalhando essa internacionalização através dos seus counselors, né? Essas escolas têm ali umas pessoas que são responsáveis em criar essas oportunidades. E as instituições internacionais, Júlia, elas estão completamente dispostas e motivadas a trazer essas oportunidades para os estudantes aqui do Brasil. Então, é mais a gente continuar fomentando isso dentro das instituições e das escolas no Brasil para criar, melhorar a educação como base e também criar essas oportunidades de conexão internacional, né? Interessante você falar isso, porque o Gian, né, meu marido e sócio da Consultings, ele nunca teve vontade de estudar inglês. Porque quando a gente tá ali na escola, a gente fala, nossa, mas para que que eu preciso saber inglês? Eu não vou me esforçar tanto, né? E hoje em dia a gente vê o valor da segunda língua, né, a língua Uhum. inglesa. E hoje em dia ele tá estudando, tá indo atrás. Por quê? A gente não foi preparado, muito bem nas nossas escolas a realmente entender o inglês, realmente ir buscar a fundo sobre isso. Porque você acha que a Uhum. sua vida vai ser aqui no Brasil e tá tudo bem, cada um com seus gostos, mas tem gente que se destaca pensando, nossa, quero conhecer outra cultura, quero ir para outro país, que foi o meu caso, que eu fui mais atrás, porque eu sempre gostei de conhecer coisas novas, né? E tem Uhum. gente que não pensa nesse estilo. Mas
esse acompanhamento das instituições que a gente vê bastante no Centro Paula Souza, esses counselors que você comentou, eles motivam a gente a seguir isso, né? E você também falou sobre a liderança que você acabou, as estratégias ali que você acabou adquirindo no decorrer dos anos, né? E você já passou por várias áreas, o Sebrae, na área das compras, de gestão de projeto. E eu queria saber, por conta que nesse podcast a gente sempre quer estar ajudando os profissionais, entender como que foi a sua trajetória, eu quero saber essas experiências, o que que elas te ensinaram sobre liderança e estratégia. Você acredita que isso mudou muito depois que você voltou? Eu acredito que sim, viu, Júlia? Porque até com o nome pode virar referência, né, do podcast, e você fica pensando o que que é ser referência, né? Que é realmente o que você colocou, é a experiência, é o conhecimento em determinado assunto, de repente ali um reconhecimento das pessoas que estão envolvidas, entendendo que você pode, de certa forma, contribuir. E é isso que eu tento trazer, e hoje eu acabo focando muito na área educacional. E quando a gente fala de liderança, é, 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 eu acredito que o mais desafiador da nossa vida, e aí tanto na vida pessoal quanto na profissional, é lidar com pessoas, né, Júlia? Cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua ideia, o seu objetivo, são pessoas completamente diferentes, muitas das vezes trabalhando juntas. E essa questão, não sendo repetitivo, mas trazendo a empatia como grande parte do meu valor, o equilíbrio novamente de tentar colocar tudo na sua frente, entender o que cada um está pensando. Eu acredito que isso é uma pequena parte ali que tem uma posição muito grande dentro da liderança, de você justamente entender com quem você está trabalhando, não necessariamente embaixo de você, mas os seus pares, né, os seus colegas profissionais ali que estão, de repente, representando outras instituições no Brasil, entender o posicionamento, estar sempre atento no mercado, do que está acontecendo, principalmente no que você está fazendo agora, né, porque como você bem colocou, né, eu às vezes tentei, tá, abraçar tudo e fazer de tudo um pouco, mas a gente não consegue fazer muitas das vezes da forma que nós gostaríamos, né? É, então, a partir do momento que você acaba focando em um assunto, entendendo mais sobre esse assunto, você, de repente, não se torna um especialista, mas se você tem um conhecimento ali que você pode, de repente, distribuir esse conhecimento. E é isso que eu acredito que eu trouxe do Canadá, dessa experiência internacional, desse perfil, entendimento de liderança, de lidar com pessoas. Eu acredito e é até engraçado, acho que eu comentei com você, né, que eu sou uma pessoa, não sou extrovertida, né, eu sou uma pessoa introvertida, não sou aquela que sento na mesa e começa a socializar com todo mundo, não sou mal educado também, por favor, mas eu acabo tendo ali, quando a gente precisa conversar e nos comunicar, principalmente de um assunto que a gente tem uma certa dominância, aí sim a gente consegue fazer essa comunicação, né? Sim, é importante você também entender os seus valores, né? Igual Uhum. você falou das soft skills, porque muitas pessoas acabam, na hora de criar um currículo, bem nesse momento, quais são as minhas habilidades, porque vai ser isso que vai me trazer para o topo da lista, porque eu não tenho uma Uhum. formação ainda, não tenho experiência de trabalho que muitos trabalhos pedem, né? Então, como que eu Uhum. posso me destacar nesse meio? Eu acho interessante a gente pensar nisso, porque você mesmo falou, você não é extrovertido, mas o que que o meu lado introvertido prevalece? Como que eu posso ajudar Uhum. nesse sentido? Então, eu acho muito importante. E você também acabou me falando sobre o seu o empreendimento, Uhum. por conta que depois que você teve filhos, você acabou indo para esse lado. Eu queria que você contasse um pouquinho como isso surgiu, como que foi a ideia, porque depois que você passou por várias empresas, é interessante ver esse lado empreendedor. Foi muito diferente para você? Completamente, Júlia. Na verdade, é super desafiador, né? Você compartilha comigo disso, né? Porque Uhum. eu sempre quis empreender, apesar de eu acreditar ainda que tem um baita de um caminho a seguir, né? Você precisa focar muito no seu negócio e fazer com que ele dê certo, né? E graças a Deus a gente tem feito isso, apesar de ser ali uma atividade que acaba agregando ali, não exclusiva da nossa vida, tanto minha quanto da minha esposa, mas
com a vinda dos nossos filhos e a necessidade de uma interação muito grande, né? Porque a gente tem essa questão de proporcionar tela para os nossos filhos de uma forma completamente controlada, né? Não excessiva, eles têm acesso, mas de uma forma que a gente consiga controlar esse tempo. Então a gente precisava criar atividades, né, para eles fazerem. E, na verdade, a gente foi numa viagem assim que o nosso primeiro filho nasceu, para uma outra cidade, pegamos avião, enfim, a gente precisava ter um berço, precisava de um bebê conforto, né, dentro do carro. E a gente começou a falar, poxa, como é que eu vou comprar? Não vou comprar só para viagem. A gente encontrou uma empresa que, na verdade, não é essa franquia que nós temos em Mogi, que conseguimos alugar berço e bebê conforto para o carro. A gente falou, poxa, que ideia legal, né? E aí passou, depois de um tempo a gente começou a pesquisar, entender, criamos novos brinquedos e a gente descobriu o Clube Kids, que é uma franquia de aluguel de brinquedos, a maior do Brasil, que começou lá em João Pessoa 10 anos atrás. E a gente começou a conversar, entender o funcionamento e o grande diferencial deles, né, que é da empresa, que é tudo através do aplicativo. Então ele une muito a questão dos brinquedos para dentro de casa, que esse é o objetivo, né, tanto acessórios quanto brinquedos para dentro de casa, que era a demanda que nós tínhamos, né, como ainda temos como pais. E tudo de uma forma simples, através do aplicativo, escolhe o brinquedo, aluga, depois de 3 dias, até 3 dias, está dentro da sua casa, depois retorna. E aí a economia que eu tenho, né, de ter que comprar de repente um carrinho elétrico, por exemplo, para o meu filho de 4 anos, que ele vai usar ali durante um período de 30 dias no máximo, depois vai cansar, o que eu vou fazer com um brinquedinho de 3, 4 mil reais depois que ele não brincar mais, né? Então essa ideia de alugar, poder devolver, acaba sendo econômica, prática e principalmente sustentável, né, Júlia? Porque você não acumula coisas dentro da sua casa. Então, desde os berços, cadeirinhas de balanço, os carrinhos elétricos, playgrounds, tapetinhos, a gente acaba acompanhando toda a primeira infância ali da criança. Eu achei super interessante. É um mercado que principalmente vai muito ao encontro da questão que eu tenho ali de querer ajudar as pessoas, que eu vivi isso, sei da diferença que faz isso economicamente também. Então, eu acabo ajudando as famílias de certa forma com algo inovador, né? Algo que com certeza Com não certeza. tinha e acaba apoiando muito as famílias, principalmente de Mogi das Cruzes. Então, tá um trabalho super legal. A gente a gente tá se divertindo bastante trabalhando, Ai, que bom, porque o né? nosso público, que é importante, né? Uhum. É difícil, mas é importante a gente encontrar. E eu gosto de falar que o que nos motiva é o nosso cliente final, Júlia, nesse mercado. Porque o nosso cliente final são os bebês, são as crianças. Você precisa ver o quão é gostoso você acompanhar o crescimento dos bebês, das famílias de Mogi das Cruzes, principalmente. Então é muito gratificante, viu? Poder entregar, estou entregando uma cadeirinha, daqui 6 meses eu entrego para o mesmo bebê um tapetinho, um centro de atividades. Daqui a pouco está com 2, 3 anos, estou entregando ali um carrinho elétrico. Então, o cliente ali, a gente chama de mini cliente, é o que mais nos move dentro desse empreendedorismo que nós estamos fazendo. É engraçado porque você só viu isso depois que vocês precisaram disso, né? É uma É, dor que foi surgindo, porque antes eu acredito que vocês nunca pensaram que ia precisar. Não é uma coisa que uhum, se passa na sua cabeça, né? E aí uhum, surgiu a partir dessa necessidade que vocês tiveram. Então eu achei muito interessante isso, que a gente vai até mesmo criando ideias conforme a gente vai vivendo, porque pelo seu histórico, seria mais compatível você ter, sei lá, criado uma empresa de alguma coisa da área de tecnologia, de engenharia, de educação, alguma coisa nesse sentido. Mas vocês foram para um lado que vocês acabaram gostando, porque mexe com criança, com felicidade, com esse mini cliente que vocês é. comentaram, né? E você falou que a sua esposa também tá, nessa área. Vocês acreditam que. Eu não sei há quanto tempo vocês estão com a franquia. Na verdade, a gente completou um ano agora no meio do ano, tá super recente. Nossa, mas eu já vi movimentação lá no Instagram, então isso é muito bom. Boa. Mas vocês conseguiram conciliar bastante essa vida, pessoal com o novo empreendimento? A gente ainda está trabalhando nisso, viu, Julia? Ainda estamos trabalhando, porque é desafiador, né? Porque todo o trabalho que cada um tem, toda a empresa que a gente está tocando agora e está caminhando muito bem.
a gente não deixa de lado de forma nenhuma a nossa família, que é a prioridade disso tudo. Então, a palavra equilíbrio, voltando ao nosso bate-papo, é extremamente importante. A gente tenta, todo santo dia a gente trabalha para criar esse equilíbrio, Júlia, de entender o trabalho. Eu sou uma pessoa, e isso é muito engraçado, sabia? Porque eu tive um bate-papo com esses coaches de vida profissional há um tempo atrás, e eles falam muito da sua organização, né? Porque você tem que ter horário para isso, horário para aquilo. Eu não consigo, porque se eu coloco o horário, me sobra tempo ou falta de alguma forma, já me bagunça. E eu sou uma pessoa extremamente organizada com tudo, né? Eu gosto de. Nossa. Minha esposa às vezes fica brincando que eu tenho toque, mas eu gosto de tudo organizado, assim, mas isso eu não consigo. E aí acaba consumindo muito, né? Porque no momento eu estou fazendo um trabalho, no outro a gente já está pensando em outra coisa, no final do dia a gente já está fazendo todas as nossas atividades dentro de casa. Então é difícil conciliar, não é fácil, não. Então, são 24 horas por dia que a gente tem alguma coisa para fazer, seja em casa com os nossos filhos, seja no trabalho na nossa empresa, ou no nosso trabalho ali, o principal, eu diria. Então, é um equilíbrio e é um trabalho que a gente tem feito todo dia, viu, Júlia? De Com entender certeza. e não deixar, fazer com que tudo dê certo, né? Não precisa ser extremamente bem sucedido, mas que tudo flua bem, que tudo caminhe bem, isso é extremamente importante. Aí vai muito do bate-papo. Você também, com o Jean, já também tem que ter essa paciência, esse entendimento, esse relacionamento é extremamente importante, né? O casal ali é uma empresa também e caminhando bem o casal em si, o restante vai ajustando e vai caminhando bem. Isso é extremamente importante. Muito legal, porque a gente não tinha ainda trazido, né, um empreendedor que empreendia como casal. Então é interessante ver esse lado da moeda, porque eu também passo por isso, né, com o Gian. E realmente, a empresa e você como casal também é uma outra empresa que você tem que cuidar, tem que ter tempo ali para o casal. Então eu acho interessante trazer isso, porque tem que ter o equilíbrio, é realmente essa parte. E também empatia, porque às vezes o outro pensa diferente de você. Mesmo sendo um casal, os dois têm ideias Uhum. diferentes. Então tem que passar por isso com muita calma, muita cautela para não ter problemas depois. Exatamente E, isso. e William, falando um pouco sobre posicionamento digital, sobre o seu lado para o digital, você é bastante ativo no LinkedIn. E eu queria entender para você como que mostrar esses valores que você traz no LinkedIn, tanto como família sendo prioridade, que você destaca lá, sobre empatia e sobre os eventos que você participa. Como que é para você divulgar essas questões que você está passando? Eu acredito, Júlia, que a plataforma do LinkedIn, principalmente, ela tem um papel fundamental ali de promover oportunidades, principalmente ali pelo estilo da plataforma, para os profissionais. Entretanto, ela acaba atingindo uma grande parcela de pessoas que atrás do profissional são pessoas, né, que estão buscando ali conhecimento. E eu utilizo essa plataforma justamente para mostrar tudo que eu tenho adquirido, que eu tenho participado, da área educacional, principalmente, falando da educação no Brasil e, claro, falando bastante dessas oportunidades de internacionalização. Então, através do LinkedIn, que é a plataforma profissional que eu acho extremamente interessante, é poder colocar essas oportunidades para que atinja alguma pessoa que de repente tenha necessidade de ter aquela informação naquele momento. São informações concretas, de eventos, de instituições, de repente gerar uma oportunidade não somente para um estudante, mas sim uma oportunidade de negócios, de empreendedorismo, enfim. Então, eu acabo trazendo e debatendo muito sobre educação hoje, mas eu tento trazer alguns tópicos também que eu acho extremamente importante dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento, como, por exemplo, a empatia, que eu acabo falando muito sobre isso, enfim. Então a gente acaba utilizando, eu escrevo os textos, busco algumas imagens que façam sentido e coloco acreditando que pode ajudar alguma pessoa no final do dia. Acredito que esse é o maior objetivo ali desse bate-papo, basicamente, que eu faço no LinkedIn, viu?
Muito legal, porque no dia a dia a gente vê bastante pessoas falando que não tem tempo para isso, né? E você Uhum, conciliar tudo, ou pelo menos trazer as ideias que você tem, mesmo na correria, a gente tem que ter um tempo para isso, porque é o nosso legado deixando ali registrado, nós estamos mostrando o nosso lado da moeda, como você falou da uhum, educação também, né? Então, eu achei muito uhum. interessante esse feedback seu como empreendedor e também trabalhando em outras instituições. E William, para a gente ir finalizando aqui o nosso episódio, que está sendo muito legal, eu queria saber o que te faz referência? O que que você acredita hoje que você faz a diferença na vida das pessoas? E essa é uma pergunta que, quando o nome do seu podcast, que eu acho maravilhoso, viu, Júlia? Primeiro, parabéns pelo trabalho, pela garra que vocês têm, o trabalho que vocês têm desenvolvido e a ideia de criar oportunidades para ouvir histórias, né, como essa, de repente, que pode ajudar alguma pessoa a compartilhar isso. Então, parabéns e obrigado por abrir esse canal aqui para mim. Eu que E quando a gente agradeço. vê a referência. Eu estava pensando muito nisso, sabia? Desde quando a gente conversou, eu falei, poxa, mas por que que eu sou referência? Do que eu sou referência? E aí, você sabe aonde eu cheguei, o resultado que eu cheguei, Júlia? Que para mim é extremamente importante. Que a referência que eu tento ser todo dia é para os meus filhos e para minha esposa, que é para minha família. Então, dentro do trabalho profissional, para mim vai ser consequência, a ser uma referência. Eu espero poder ajudar muitas pessoas ali dentro, seja na indústria educacional, que eu tenho gostado muito e tenho me dedicado muito, seja na instituição canadense que eu trabalho, seja dentro da Câmara de Comércio, seja no próprio Clube Kids, a nossa empresa, que eu possa virar alguma referência a poder apoiar algumas pessoas, vai ser maravilhoso. Mas no final do dia, o que me importa é meu filho e minha filha olharem para mim e falar: olha, esse aqui é o pai que eu tenho muito orgulho disso, a minha esposa tem orgulho do pai que eu sou dentro de casa. Então, o meu objetivo hoje de vida é continuar sendo uma referência para os meus filhos. Perfeito, que lindo. É essa mensagem que a gente quer passar no nosso podcast, porque muitas pessoas hoje em dia acabam se influenciando por pessoas no digital, né, que tem milhões de seguidores e acham que precisam disso também, esse lado da vaidade que a gente fala bastante aqui. E não é isso, né? É realmente ser referência para quem tá do nosso lado, para quem tá por perto, quem a gente pode fazer essa diferença. Então, depois dessa conversa com o William, fica claro que ser referência não é só sobre construir uma carreira sólida ou conquistar um espaço internacional aí. É também sobre equilíbrio, propósito, legado e o que você deixa para sua família, para os seus negócios ou até mesmo para as pessoas que você pode estar inspirando, né? Então, a sua história, William, mostra que a gente pode sim ter grandes responsabilidades profissionais, empreender em diferentes áreas e ainda assim valorizar o que realmente importa, as conexões humanas e os laços familiares. Então, quero agradecer a sua participação no podcast. É uma honra ter você aqui. E para quem quiser entrar em contato com você, onde que a gente te acha? Eu acredito que o LinkedIn vai ser um canal super bacana, então o William Bertaioli lá no LinkedIn vai ser um canal super legal para a gente trocar algumas ideias, tá bom? Muito obrigada, William, pela sua participação. E se esse episódio te trouxe um insight, te trouxe alguma ideia para que você possa sim tocar o seu negócio, entre em contato com a gente, entre em contato com o William, porque lembre-se, não precisa ter milhões de seguidores para virar uma referência. Às vezes a gente já é referência para nossa família, para nossa casa, para nossa comunidade. E esse é o espírito do nosso podcast, o Pode Virar Referência. Então, nos vemos no próximo episódio.